Bom dia, então. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo da geometria analítica, certo? Nós já trabalhamos a geometria analítica do ponto, já trabalhamos a geometria analítica da reta, e agora nós vamos iniciar, então, com alguns elementos da geometria analítica que dão ideia de plano, que seria a circunferência e depois, posteriormente, no caso, as cônicas, a elipse, a hipérbole e a parábola, certo? Para a gente começar a entender um pouquinho do que é a circunferência, vamos relembrar alguns conceitos básicos da ideia de circunferência. Então, olha só. Se eu marcar dois pontos no plano cartesiano, um ponto C aqui e um ponto P aqui, e com esse ponto P eu contornar o ponto C, sendo que a distância de C até P vai ser igual em todas as extremidades, essa linha poligonal formada em torno do ponto C é chamado de circunferência. Ou seja, circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que têm a mesma distância de um ponto C, chamado de centro da circunferência, certo? Considerando que a distância do ponto C, que é o centro, até qualquer ponto na extremidade é o raio, falando do termo de distância, certo? Nós podemos dizer que a distância, ou raio, é igual a x2 menos o x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, na raiz, certo? Transformando isso em um x qualquer e o x da coordenada do centro, um y qualquer e um y da coordenada do centro, e trazendo esse radical para o primeiro lado com a operação inversa da potência, nós temos um modelo do que é a equação geral, a equação reduzida de uma circunferência qualquer. Então, qualquer circunferência representada no plano cartesiano vai ter uma equação reduzida que vai seguir esse modelo de equação aqui. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, vamos considerar, por exemplo, e dizer que nessa circunferência que eu tenho aqui em questão na figura, o x do centro, tá, é igual a 5, positivo, por exemplo. E o y do centro, vamos supor que seja igual a 3, positivo. Ou seja, eu tenho uma circunferência cujo centro está em 5 para x e está em 3 para y, conforme as coordenadas que nós temos aqui. Vamos dizer também, hipoteticamente, que a distância do ponto C até o ponto P, que nós conhecemos como raio, é um raio de 2 unidades de comprimento, certo? Qual seria a equação reduzida da reta que tem essas características? O centro no ponto 5 e 3 e o raio com 2 unidades de comprimento? Bom, basicamente nós vamos substituir esses elementos, essas informações aqui, no modelo geral da equação reduzida dessa circunferência. Então, eu vou colocar aqui x menos a coordenada x do centro, quem é? 5 elevado ao quadrado, mais o y, porque daí esse x e esse y ficam como variáveis, menos o coordenada y do centro, que nesse caso é 3, tudo isso igual ao raio, que é 2, elevado também ao quadrado, certo? Na primeira parte da igualdade, quando eu só quero a equação reduzida, eu não vou mais fazer nenhuma operação matemática, ele permanece como está. A única coisa que eu vou fazer é resolver quem? Resolver o raio ao quadrado. Então, eu vou copiar aqui. X menos o 5 elevado ao quadrado, mais o y menos o 3 também elevado ao quadrado, que é igual a 4. Resultado 2 ao quadrado. Essa equação aqui corresponde à equação reduzida de uma circunferência que tem o centro no ponto 5 e 3 e que tem 2 unidades de comprimento do raio. Continuando a trabalhar com exemplos da equação geral da circunferência, equação reduzida, diz aqui assim, ó,
calcular o raio da circunferência e o centro, cuja equação é... Esse símbolo grego aqui, normalmente nós utilizamos para representar a ideia de circunferência, certo? Então, a circunferência lambda é igual a x menos 3 elevado ao quadrado, mais y mais 1 elevado ao quadrado igual a 4. Primeira coisa que eu vou fazer, vou escrever aqui o modelo geral da equação reduzida, que é x menos o x do centro elevado ao quadrado, mais o y menos o y do centro também elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Agora eu vou observar, quem é que substitui o x do centro? O 3, certo? O sinal aqui é o mesmo? Sim. Então, menos com menos, mais. Então, o centro, nós temos 3 positivo para x. Quem é que substitui o y do centro aqui? O 1. Olhando e observando os sinais diferentes. Menos com mais, menos 1. Então, já achamos quem? As coordenadas do centro. E quem é que substitui o raio ao quadrado aqui? O 4. Então, nós vamos montar o seguinte. Raio ao quadrado é igual a 4. Como eu quero calcular o raio, e aqui aparece o expoente 2, esse expoente vai para o segundo membro da equação como raiz. Então, o raio é igual a raiz quadrada do 4. Quanto que é a raiz quadrada do 4? 2. Então, o raio dessa circunferência corresponde a 2 unidades de comprimento, certo? Então, aqui eu tenho o centro, que está em 3 positivo para x e 1 negativo para y, e eu tenho o raio dessa circunferência, que é igual a 2. No segundo exemplo que eu coloquei aqui embaixo, diz assim, determinar a equação reduzida da circunferência que tem centro sobre a origem e raio igual a... Então, observe, se o centro está sobre a origem, significa que o x e o y do centro dessa circunferência são iguais a 0. Se o raio é igual a r, o que eu vou fazer? Vou pegar o modelo geral, onde nós temos x menos o x do centro elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro também elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, certo? Quem é o x do centro? 0. Então, nós vamos ter x menos o 0 elevado ao quadrado. Quem é o y do centro? 0. Então, nós vamos ter y menos o 0 também elevado ao quadrado, que é igual ao raio, que aqui está representado por r, então permanece r. r ao quadrado. X menos 0 é simplesmente x, então x ao quadrado. Mais y menos 0 é simplesmente y, então y ao quadrado. Como eu não tenho nenhum valor atribuído ao raio nesse caso aqui, eu vou manter ele então como raio ao quadrado. Ou seja, eu criei uma expressão, um modelo algébrico, que representa a equação reduzida de uma circunferência, ou de qualquer circunferência que tenha o raio sobre, que tenha o centro sobre a origem. Independente do tamanho do raio, certo? Se o centro for a origem, ela sempre vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Com esse modelo agora, eu posso responder a letra B. Porque se o raio dela é igual a 6, e eu sei que aqui ele está na origem, eu vou pegar o modelo geral, que é x ao quadrado, mais o y ao quadrado, e isso para toda circunferência que tem o centro sobre a origem, é igual ao raio ao quadrado. Quanto é o raio? 6. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Calculando 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, nós vamos ter a equação aqui dessa circunferência dada por x ao quadrado mais o y ao quadrado igual a 36. Essa equação é a equação reduzida da circunferência que tem o centro na origem e o raio igual a 6.
Aqui, então, nesse exemplo, diz assim: sabendo que o segmento de extremidades P, 2 e 8, e Q, 4 e 0, são o diâmetro, olha essa informação importante aqui, diâmetro de uma circunferência, determinar a equação dessa circunferência. Bom, primeira coisa, se esses dois pontos correspondem ao diâmetro, tá? Significa que eles vão de um lado até o outro da circunferência, passando pelo centro dela, certo? Passando pelo centro. Então, primeiro passo que eu vou achar é achar as coordenadas do centro. Para achar as coordenadas do centro da circunferência, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ponto médio. Ponto médio, então, nós temos o x médio, que é dado por quem? Pelo x do ponto P mais o x do ponto Q dividido por 2, certo? Então, quem é o x do ponto P? 2 mais, quem é o x do ponto Q? 4 dividido por 2, que é igual a quem? Que é igual a 6 dividido por 2. Então, a coordenada x do ponto médio ali, do centro, no caso, vai ser igual a 3. O mesmo eu vou fazer para calcular o y. Então, o ym, a coordenada média, vai ser igual ao y do ponto P mais o y do ponto Q, tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter 8 mais 0 dividido por 2, certo? 8 mais 0, 8, e 8 dividido por 2 igual a 4. Se eu tenho x igual a 3 e y igual a 4, nós podemos dizer que o centro dessa circunferência está em 3 para x e 4 para y, certo? Bom, outra coisa que eu preciso agora para determinar a equação da circunferência, a distância de qualquer um desses dois pontos aqui até no centro, porque a distância de qualquer um desses pontos aqui até no centro corresponde ao raio. Então, o raio é igual a raiz quadrada, vamos determinar qualquer um dos pontos, pode ser o ponto P, de 3 menos o 2, que seria o x2 menos o x1 elevado ao quadrado, mais quem? 4 menos 8, que seria o y2 menos o y1, também elevado ao quadrado. Então, o raio é igual a quem? Vamos lá. Raiz quadrada, 3 menos 2, 1 ao quadrado, mais 4 menos 8, menos 4 ao quadrado, certo? Calculando os quadrados, nós vamos ter a raiz de quem? De 1 elevado ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Menos 4 ao quadrado, 16. Somando 1 mais 16, o raio é igual a raiz quadrada de 17. Permanece, então, na forma de raiz, certo? Agora que eu vou determinar a equação dessa circunferência, usando o modelo geral lá da equação reduzida, que nós temos x menos o x do centro elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, certo? Lembrando que esse x aqui e esse y aqui permanecem como variáveis da equação, e substituindo o x do centro por 3 e o y do centro por 4, nós vamos ter x menos o 3 elevado ao quadrado, mais y menos o 4 elevado ao quadrado, é igual a raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado. Eu poderia parar por aqui, porém, se eu observar, expoente 2 e raiz quadrada são operações inversas, certo? Eles se eliminam simultaneamente pela questão das operações inversas. Então, o que vai sobrar disso aqui para nós como equação? Como equação vai sobrar x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 também elevado ao quadrado, igual a simplesmente o 17, certo? Então, essa equação aqui é a equação da circunferência, que tem como extremidades de diâmetro os pontos P e Q informados lá em cima.
Assim como os outros elementos, no caso da reta, que nós tínhamos a equação reduzida e a equação geral, na circunferência nós também temos a equação reduzida e a equação geral, certo? A equação geral da reta, tá? Ela é dada por x² mais y² menos 2ax menos 2by mais o a² mais o b² mais a menos o raio elevado ao quadrado. Ou a gente simplifica essa equação substituindo toda essa parte aqui por um termo independente chamado de c, que é o resultado, no caso, de a² mais b² menos o raio ao quadrado. Para a gente começar a trabalhar com essa situação aqui, eu vou considerar a circunferência que eu tenho nesse exemplo aqui. O centro da circunferência está em 4 para x e 4 para y, certo? E o raio dela, se eu fazer uma projeção ortogonal aqui, ó, né? Ele vai ter 1, 2, 3 unidades de comprimento. Então, o raio igual a 3 unidades, certo? Agora, eu vou escrever, então, primeiro a equação reduzida, que seria x menos o x do centro, que é 4, elevado ao quadrado, mais y, menos o y do centro, que também é 4, elevado ao quadrado. Tudo isso igual a 3 ao quadrado, que é 9. Então, essa é a equação reduzida. Só que daí aqui diz assim, escreva a equação geral também. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois termos aqui, certo? E vou calcular o quadrado deles. Por exemplo, x menos 4 elevado ao quadrado, tá? É a mesma coisa que x menos 4 vezes x menos 4, certo? E aí, pela multiplicação de polinômios, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x, menos 4 vezes x, menos 4x, e juntando os termos semelhantes, menos 8x. Menos 4 vezes menos 4, mais 16, certo? Então, esse é o resultado de quem? Do x menos 4 ao quadrado, que eu fiz a expansão desse binômio aqui. Fazendo a expansão desse binômio aqui, como eles são semelhantes, por causa da variável, no caso do termo independente 4, nós podemos dizer, então, que eu vou ter a mesma coisa, só mudando a variável, y ao quadrado, menos 8y, mais 16. Então, eu fiz a expansão utilizando a multiplicação de polinômios. Então, eu vou escrever a equação reduzida agora, certo? Vou trocar esse x menos 4 aqui pela sua expansão, que é x ao quadrado, menos o 8x mais o 16, certo? Vou trocar esse y menos 4 aqui, também pela sua expansão do produto notável lá. Então, vou copiar o sinal de mais o y ao quadrado, menos o 8y, mais o 16, e vou trazer esse 9, que é positivo, para cá, negativo, certo? Igual a 0. Aí eu vou organizar a equação conforme esse modelo aqui, sempre pela variável que tem os maiores expoentes. Então, eu vou ter aqui o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, depois o menos 8x, que não tem termos semelhantes, depois o menos 8y, que não tem termos semelhantes, e aí eu vou ter esse mais 16 aqui, certo? Aí eu vou ter esse mais 16 aqui, e vou ter esse menos 9 aqui, certo? Tudo igual a 0. Observe o detalhe. Quem é esse 16 aqui? Esse primeiro? É o a ao quadrado. Quem é esse segundo 16 aqui? É o b ao quadrado. Quem é esse 9 aqui? É o raio ao quadrado, conforme nós temos lá no modelo, certo? Esses três termos, por não terem nenhuma variável e serem termos semelhantes, eu posso reduzir eles a um só, formando a equação, no caso, que vai ser igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado menos o 8x menos o 8y
Agora nós vamos somar. 16 com 16, 32. 32 menos 9, mais o 23, que é igual a 0. E essa aqui, então, seria a equação geral dessa circunferência que nós temos representado aqui nessa figura. Bom, para finalizar, então, diz assim, ó, neste último exemplo, determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação e represente essas circunferências no plano cartesiano. Então, na letra A eu tenho uma equação geral, na letra B eu tenho uma equação reduzida, certo? Para eu representar uma circunferência no plano cartesiano, eu preciso dessas duas informações aqui, ó, importantíssimas, as coordenadas do centro e a medida do raio. Então, se eu pegar uma equação geral, para achar o centro dela, eu vou utilizar a seguinte expressão. 2A, certo? É igual a quem aqui? É o valor que acompanha o x. 2A é igual a 4. O 2 passa dividindo, então o A é igual a 4 dividido por 2, onde nós temos um valor de A que é igual a 2. Esse A é a coordenada x do centro, certo? Para achar o y do centro, eu vou trabalhar com esse valor aqui agora, onde eu vou ter, então, lá do modelo da equação geral, 2b é igual a quem? É igual a 8. O 2 passa dividindo, então nós vamos ter o b igual a 8 dividido por 2, onde nós vamos ter o b, que é igual a 4. Então, já cheguei nas coordenadas do centro, vou botar elas aqui. Centro da circunferência está em 2 para x e 4 para y, certo? Agora, eu vou determinar a medida do raio, certo? Aonde eu vou utilizar o seguinte. A ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a quem? É igual a 19, certo? O A eu já tenho aqui que vale 2, então 2 ao quadrado mais o B eu já tenho aqui que vale 4. 4 ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a 19, certo? 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos o raio ao quadrado, igual a 19. Como esse raio aqui está negativo, certo? E esse 19 aqui positivo, eu vou trocar os dois de lado. Beleza? Então, vai ficar assim. 4 mais 16 menos 19 é igual ao raio da circunferência ao quadrado, ok? 4 mais 16, 20. 20 menos 19 vai dar 1. A raiz quadrada do 1 é igual à medida do raio. Quanto que é a raiz quadrada do 1? É 1 unidade. Então, nós temos o raio que mede 1 unidade de comprimento. Como que eu vou agora representar isso no plano cartesiano? Nós observamos, então, tá? Vou traçar aqui os eixos. O eixo vertical das ordenadas, chamado eixo Y. O eixo horizontal das abscissas, também chamado de eixo X. E aí eu vou colocar aqui, então, 1 para X, 2 para X, 1 para Y, 2 para Y, 3 para Y e 4 para Y. E vou marcar o centro. O centro está, então, 2 para X e 4 para Y, certo? Qual é o tamanho do raio? 1 unidade. Então, eu vou pegar o compasso e vou medir a abertura dele com 1 unidade cartesiana, certo? Uma pontinha do compasso vai estar numa unidade e a outra na outra, certo? Desse jeito aqui, ó, para ter uma unidade de comprimento. Aí eu vou marcar ali, fixar o compasso e vou traçar essa circunferência.
Essa circunferência desenhada aqui é a circunferência que tem essa equação geral. Quando a equação é uma equação reduzida, é mais simples, né? Porque a gente vai pegar o modelo geral, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro, também elevado ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, quem substitui o x do centro? 5. Então, nós podemos botar aqui que o centro está em 5 para x. Menos com menos, o 5 fica positivo. Quem substitui o y do centro? O 6 positivo. Pela regrinha de sinal, mais com menos, menos 6. E o raio é a raiz quadrada de quem? Do 8. Como nós não temos um valor exato, a raiz quadrada do 8 ela vai ficar com uma aproximação. Essa aproximação é de mais ou menos 2,8 unidades de comprimento. Agora eu vou representar isso, então, no plano cartesiano. Traço novamente o eixo vertical, chamado de eixo Y ou das ordenadas, o eixo horizontal, chamado de eixo X, ou eixo das abscissas, e aqui eu vou marcar então as coordenadas. 1, 2, 3, 4, 5 positivo para X, certo? E 6 negativo para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou marcar esse ponto, que é o centro dessa circunferência. Aqui o centro. E aí, eu preciso de 2,8 unidades de comprimento. Mais ou menos isso aqui, ó, certo? Então, a abertura do compasso, ela vai ter que ter 2,8 unidades de comprimento. Toma esse cuidado. Eu vou colocar essa ponta de agulha no centro, fixar ela. E daí, segurando só aqui em cima na ponta, eu vou traçar cuidadosamente a figura que representa a circunferência da equação em questão. Essa circunferência aqui é a circunferência que nós temos de equação reduzida ali em cima, certo? Então, espero que tenha contribuído alguma coisa sobre o estudo da circunferência inicial, tá? Agora, então, vamos partir para as atividades.